Mato Grosso, muito bom. Só que Mato Grosso a gente toma tereré, né? Rodrigo Medeiros, qual a melhor dieta e treino para quem trabalha à noite 12x36 que você indicaria? Pois é, meu amigo, 12x36 não é fácil. Você sabe que o fato de você trabalhar 12x36 causa um grande desarranjo metabólico no que são as 12 horas que você passa à noite, usando sua suprarrenal loucamente. Eu estou montando a aula do Congresso Militar que vai ter essa semana, médico militar, lá no HMASP, no hospital aqui em São Paulo. E ontem eu estava vendo, né, efeitos sobre... revendo, na verdade, né? Porque sempre sai coisa nova e uma forma de agrupar determinados tipos de conhecimento. Estava vendo estudos sobre estresse populacional em relação à demanda atual. E como que a gente remodela o funcionamento do cérebro e do nosso metabolismo, tá? O cérebro, aparentemente, né, quando a gente fala que neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro se acomodar, isso é uma coisa até os 35 anos de idade, não é bem assim, né? O exercício físico intenso e o sono fazem com que o nosso cérebro continue a, entre aspas, desenvolver e cuidar-se, né? Só que quando você restringe sono, em algumas situações de restrição de alimentação, você começa a ter uma modificação desse tipo de remodelamento, dessa neuroplasticidade, na verdade, né? Então você tem uma alteração de amígdala, que cuida da nossa agressividade e impulsividade. Você tem uma remodelação do nosso córtex pré-frontal, que cuida da nossa capacidade de organização, de estratégia, como que a gente vai realizar nossas ações, né? A nossa, como eu diria, a nossa capacidade de elaboração, nosso grande simulador. Que você tem alteração do hipocampo e do córtex temporal relacionado à memória. Então não é uma coisa simples, Rodrigo. E aí a gente tem que evitar principalmente o que é uma coisa chamada alostase, né? Na realidade, a alostase é o estímulo que vem, mas uma sobrecarga alostática, né? Tem a carga alostática, que é o que faz a gente mudar, sobrecarga alostática, que é o que faz a gente mudar para pior, né? E se você trabalha à noite, você já entendeu que aquele percentual a mais que você ganha em relação ao período noturno, você vai gastar para cuidar da sua saúde, né? Pois é. E é isso que eu espero que você faça a partir daquilo que eu vou te falar agora. Primeiro lugar, né? Regular o que é a sua alimentação é fundamental. Isso é fundamental. E aí, a gente tem que entender que horas que você vai dormir no seu dia de descanso. E talvez o ideal seja você chegar de manhã na sua casa, descansar, acordar mais ou menos lá para o meio-dia, né? Então, não é um dia de sono que você vai dormir 8 horas, né? E fazer as suas tarefas a partir desse horário. Então, chegou em casa às 8, né? Você trabalhou até às 7. Chegou em casa umas 8, dormir pelo menos aí 4 horinhas até meio-dia. E aí, se possível, encaixar um cochilinho no meio da tarde, né? Lá depois do almoço, e um outro cochilinho no final da tarde. Ou não, ou à noite você já dorme, já emenda o dia seguinte. O horário de treino que a gente recomenda é sempre antes do trabalho. Então você vai treinar todo dia das 5 às 6 da tarde, por exemplo. Normalmente sempre para 7, né? Pelo teu esquema aqui, Rodrigo, imagine que você seja enfermeiro. Então por que você vai treinar das 5 às 7? Porque você vai estar mais desperto para o seu trabalho. Se você acordar de manhã para treinar, por exemplo, cara, você não vai acordar bem. E o dia que você trabalhar, você sair do trabalho e ir para academia, também não vai ser bom negócio. Por mais que você consiga fazer isso, teu risco de lesão ele aumenta demais da conta. Então o ideal, até para você ficar mais acordadão na hora do trabalho, das 5 às 7 da tarde, logo antes de você trabalhar, tá? E no dia que você descansa também, porque o horário de treino, cara, não é um negócio que você pode ficar bagunçando aqui. Se o teu objetivo é realmente ter resultado, nós temos que pensar para você o horário fixo de treino. Exceção
Final de semana, quando você tiver as suas folgas no final de semana, aí pode ser que você coloque um horário de treino de manhã, né, para tipo facilitar a tua vida, né? Agora, durante a semana, trabalho, a dica é sempre treinar no mesmo horário e no seu caso antes de trabalhar. Alimentação. Não dá para você ficar à noite sem comer, tá? Primeiro, porque senão você não vai segurar o tônus da sua suprarrenal, você vai produzir uma tonelada de cortisol, que vai bagunçar para muito pior a tua vida. Primeiro, porque esse cortisol ele é liberado forçadamente para te manter acordado, para te manter desperto. Só que é um nível de alerta que o teu cérebro ele começa a receber com uma certa toxicidade, ou seja, em vez de você ficar alerta, na verdade você começa a sentir ansiedade, mal-estar. Então o que a gente usa para diminuir o que é a liberação do cortisol? Aquilo que mais é eficiente para baixar cortisol: carboidratos. Sim! Então, o que é bom ao longo da noite? Você colocar lá uma fruta, você colocar um whey protein, por exemplo, que não vai pesar para você digerir, né? Então é uma coisa de fácil absorção. Cara, em certos momentos, por exemplo, no meio da noite que você vai estar corrido, porque você não vai conseguir sentar e fazer uma refeição, né? Se eu acertei e você realmente é enfermeiro, né? Cara, você não para, não tem papo, né? Então, snack, uma pasta de amendoim, vai muito bem também com whey protein, né? Isso daí para você vai muito bem e segura o tônus da sua suprarrenal. E o que é interessante principalmente da pasta de amendoim é que ela segura apetite. Por quê? Quando você está à noite acordado, você inverte os ciclos de leptina e grelina. Leptina é o hormônio que a gordura produz e que nosso cérebro ele sinaliza saciedade. Grelina é um hormônio que a gente produz no estômago, no fundo gástrico, e ele sinaliza para o nosso cérebro fome. E quando a gente fica sem dormir, isso inverte. Você aumenta a produção de grelina e cai a produção de leptina. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que no dia seguinte, você quer acordar de manhã, aliás, você quer chegar na sua casa e comer um filé à parmegiana com fritas, macarrão, doce de abóbora e queijo cottage, né, derretido em cima. Né, aquela fome incoercível, aquela vontade de comer, necessidade de comer fast food também. Né, você fica o dia inteiro... É fisiológico, é por causa disso. Então seria muito legal você ter esse cuidado, ter essa programação, tá? Treino para você tem uma coisa importante, é vigoroso, não dá para fazer treino malinha, tá? Você tem que botar para ralar com vontade, meu. Então tem que ter aeróbio, lembra de acumular aí 120 minutos por semana, sem concentrar no final de semana, sem concentrar naquilo que é seu feriado. Tem que deixar isso dividido pela semana, esses 120 minutos, por favor, são importantes. E musculação, cara, trabalha bem, trabalhe força, né? Mas não só força, trabalhe bastante repetição com cargas altas, porque isso vai fazer você melhorar o que é a sua capacidade de recrutamento de gordura visceral. Já que você trabalha à noite, você também desenvolve uma facilidade maior de produzir gordura visceral. Para quem trabalha realmente à noite, não trabalha 12x36 como turnos como você, e aí, como é que faz? A visão é mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, o que tem de, sei lá, não dá para ser, é difícil falar vantagem, né? Porque a noite não foi feita fisiologicamente para a gente trabalhar, né? Ela é um desafio fisiológico. Mas você consegue fazer uma rotina todo dia a mesma coisa, né? E é mais fácil de você acostumar. Quando trabalha 12x36, né, o Rodrigo, é difícil de acostumar. Por quê? Porque cada dia é uma novidade. E aí a coisa fica um pouco mais complicada, tá bom?